Boa noite, Boa noite, tudo bom? professora. Tudo bom? Tudo certo. Dá uma ajeitada aqui na câmera. Boa noite. Seja bem-vindo aqui com a gente. Obrigada. É um prazer receber a senhora por aqui. A gente vai iniciando aqui, professora, pode ser? Aí a gente fica nessa parte aí de apresentações primeiro, enquanto isso o pessoal vai entrando e depois a gente começa com o tema, pode ser? Propriamente, né? Tranquilo? Vamos sim. Então tá bom. Pessoal, eu vou fazer uma breve apresentação aqui. Tem muita gente que pode ser que seja a primeira vez que está acessando, né, aqui a live. Meu nome é Rafael, eu sou professor do Instituto Federal de Rondônia, aqui no campus Colorado do Oeste. E a gente está fazendo uma série de discussões aqui técnicas, né, nessa área de, principalmente que envolve a forragicultura, né, produção animal como um todo, na verdade. E a gente tem uma sequência aí de algumas lives tratando de alguns assuntos relacionados a esse tema. Ontem a gente discutiu sobre né, estratégias para maximizar a produção de arrobas de carne, né, por hectare. E hoje a gente vai tentar fazer essa mesma discussão voltado para a produção de leite, né? Como usar o pasto e as suplementações, né? Pensando em aumentar ou incrementar, ter bons índices na produção leiteira. E a minha convidada hoje, né, para participar aqui, é a doutora Roberta Carnevale, atualmente na Embrapa Gado de Leite, né? E nós nos conhecemos, né, professor, há alguns anos já, não sei bem quantos, mas na Embrapa de Sinop, né, na AgroSilvio Pastoril, tivemos algumas conversas, né, por lá, nesse tempo, em algumas visitas. A professora Roberta recebeu alguns alunos nossos também lá no estágio agora, né, final de ano. Então, é um prazer ter a senhora aqui e poder conversar um pouquinho, né, eu sempre mostro lá a tese de doutorado da senhora, do Mombaça e tal, né? Estratégia de manejo, é um trabalho que eu gosto bastante, então poder discutir aqui agora, né, com a senhora realmente é um prazer muito grande. Então, agradeço a senhora ter aceitado o convite, né, para conversar aqui com a gente, trocar um pouquinho de experiências, e espero que a gente possa aprender muito aqui nessa uma horinha que a gente vai discutir. Professora, eu queria que a senhora fizesse, né, uma breve apresentação e comentasse das experiências da senhora e depois a gente fala sobre como que vai ser aqui a dinâmica do bate-papo, tudo bem? Então fica à vontade, professora. Certo. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. É um prazer, né, estar aqui essa noite conversando com vocês. É, Gostaria de agradecer a oportunidade, né, porque sempre que a gente pode conversar e tentar passar um pouquinho do nosso trabalho para os produtores, para os alunos, para os técnicos, né? É sempre muito gratificante saber que a gente pode ajudar, né? Com um pouquinho que a gente conhece. Bom, eu sou engenheira agrônoma, sou formada na Exalc e fiz meu mestrado, doutorado lá, até o doutorado, né, foi com manejo baseado no critério de interceptação luminosa, que hoje já está na boca de todos os produtores, né, então, há 20 anos atrás era uma ideia na cabeça e hoje é uma realidade, então isso é muito satisfatório. E depois, logo que eu terminei o doutorado, eu comecei a trabalhar, né, aí já na carreira profissional, comecei a trabalhar no Instituto Zootecnia em São Paulo, né, minha formação toda em São Paulo, até que a Embrapa me chamou, me contratou, né, a Embrapa Gado de Leite, e eu fui trabalhar em Goiás. Então, eu passei 5 anos em Goiás, que foi quando eu iniciei os trabalhos com integração lavoura, pecuária e floresta, para gado de leite, que até então 99,9% dos trabalhos eram com integração lavoura, pecuária e floresta com gado de corte, né? E lá nós começamos esse trabalho e que culminou com o convite para a minha ida para o Mato Grosso, né, para a Embrapa Agrocilvio Pastoril, que estava sendo estruturada, né, uma nova unidade da Embrapa em 2008,
2008, 2009. E aí nós fomos para lá, ficamos 10 anos lá e pudemos desenvolver muitos trabalhos mais aprofundados, né, em integração lavoura, pecuária, floresta. E depois, agora, recentemente, eu voltei para a Embrapa Gado Leite e estou trabalhando aqui em Minas Gerais. Né? Minas, Rio de Janeiro, a gente tem trabalhado, mas ainda continua atendendo, né, o Brasil todo conforme as demandas e as possibilidades. Né? E nesse período que eu estive em Sinop, ainda eu fiz o meu pós-doutorado na Nova Zelândia, né? Porque quem trabalha com leite a pasto, quando tiver a oportunidade, tem que conhecer a Nova Zelândia, que é um exemplo, né, de organização, de produção, né? Então, basicamente é isso, e aqui a gente também continua os nossos trabalhos com a lavoura, a pecuária, com o silvopastoril, trabalhando com as frutíferas associadas com pastagem, né? Então a gente continua os mesmos trabalhos, continua ajudando o pessoal em Sinop e estamos aí agora à disposição, né? Com essa parceria que a gente já tem de longos anos, né? Aí contribuir e falar um pouquinho sobre manejo dos sistemas. Professor, bem legal ver toda essa trajetória, né, que também, de certa forma, com certeza, acaba sendo um espelho, né, para muitos de nós, muitos dos nossos alunos, né, e alunas que estão assistindo aí também. Então, tenho certeza que além da parte técnica, né, toda essa trajetória profissional é muito interessante, né? Eu sou assim meio fã de carteirinha da Embrapa, né? Como todo, eu acho que com certeza a gente tem que se orgulhar bastante, né? De ter essa instituição, né? No nosso país e ter pesquisadores de tanto gabarito, digamos assim, em diversas áreas, né? A gente está falando aqui da parte animal, mas em todas as áreas, né? Praticamente a Embrapa é referência, né? No nosso país, não só no país, mas no mundo inteiro, né? Então nessa área de integração, né, principalmente, acredito que não existe no mundo, talvez inteiro, né, uma estrutura, né, e pesquisas tão consolidadas quanto tem aqui no Brasil, né. Então, eu já aproveito e parabenizo, né, a todos da Embrapa, né. Semana passada foi aniversário, né, 47 Isso. anos, inclusive, né. Uhum. Então, muito legal e é legal saber que sempre que a gente convida, né, professora, sempre que a gente precisa, assim como, né, o pessoal também da iniciativa privada, mas a Embrapa sempre abriu as portas, né, para a gente pessoalmente, né, e sempre nesses contatos, quando a gente precisa, são diversos pesquisadores que sempre atendem a gente com prontidão, digamos assim, né. Então, obrigado mais uma vez, professora, por participar aqui. E eu vou passar aqui para todo mundo, tá, gente? A gente montou um roteiro, né, professora, nesses últimos dias. Trocamos uma ideia mais ou menos do que a gente, né, acha que seja interessante conversar. O nosso tempo é muito curto aqui, na verdade. Mas assim, ó, de forma geral, a gente vai tentar dar uma passada, né, pela exigência, né, nutricional de vacas leiteiras, tentar entender até que ponto, né, professora, que o pasto até que ponto ele vai, digamos assim, de acordo com os níveis, né, de produção que a gente pode pensar para o sistema produtivo, né? Discutir um pouquinho desses índices zootécnicos, né? E como que essa junção aí de pasto, né, e suplementação podem, digamos que, embasar, né, e obviamente impulsionar a produção de vacas leiteiras, né? Pensando sempre que o pasto, no fim das contas, é a base, né, de alimentação e tentar fazer essa discussão da importância do pasto, mas também, ao mesmo tempo, entender que, para níveis muito altos, né, muito provavelmente a suplementação ela vai ser quase que obrigatória. Aí, à medida que vocês tiverem perguntas, vocês podem ir colocando aí, a gente vai discutindo aqui, a professora vai comentar bastante coisa aqui com a gente, e à medida que der, a gente vai respondendo, ou mais para o final também, a gente tira um tempinho para responder, né? Professor, eu acho que seria legal a gente começar com isso, né? Falando um pouquinho desses índices zootécnicos, digamos assim, o padrão da nossa pecuária, tentar entender a exigência, né, das vacas, estratificar isso por produção, e acho que a senhora pode começar mais ou menos
nessa ideia, pode ser? Sim. Então, beleza. Bom, acho que é de conhecimento, né, geral, que o Brasil é um grande produtor de leite, né? Então, quando a gente pega os números aí de 35 milhões de litros de leite, né, é uma produção bastante alta que chega a ser maior do que muitos países exportadores, né? Mas tem muita coisa por trás desses 35 milhões de litros de leite, né? A cadeia produtiva ainda está muito aquém daquilo que ela tem potencial para ser, né? O Brasil tem uma diversidade de clima gigantesca, né? Então, e você tem leite, né? O Brasil tem leite do sul do país ao norte, ao nordeste, todos os estados têm leite, né? Uns mais para fornecimento regional, outros para que conseguem mandar para outros estados ou até exportar, né? Só que, assim, nós temos uma diversidade a mesma diversidade de clima também leva a uma diversidade de sistemas produtivos. Então, você tem desde sistemas de produção bastante extensivos, com pastagens até em algum estado de degradação, vacas muito cruzadas muitas vezes, cruzadas com gado de corte, né, vacas mestiças com raças de corte, produzindo leite, até sistemas altamente tecnificados, com estruturas caríssimas, né, onde a vaca mal se mexe, ela levanta, come, levanta, faz ordenha e não tem que ficar fazendo pastejo, procurando, né, a sua própria fonte de alimento ali. Então, você tem uma diversidade fantástica, né? Então, assim, quando você me pergunta números, né, a média nacional hoje é de 2.000 litros de leite por vaca. Já foi muito pior, né? No tempo que eu era estudante, isso não chegava a 1.000, né? Tudo bem que já tem um tempo, mas mesmo assim, né, dobrou. Então, assim, isso mostra como tem evoluído, né? Então, a gente não pode também falar assim, 2.000 é muito ruim, mas aí tem evoluído. E também esse 2.000 quilos, né, de leite por vaca, por lactação, né, ela é uma média, né? Então, ela é a média daquela vaquinha do seu João, que dá lá seus 3 litros de leite, com aquela média da vaca 386 da fazenda altamente tecnificada, que dá 60 litros de leite por dia, né? Então, é uma média, né? Então, assim, não significa que todas as vacas do Brasil são ruins, né? Significa simplesmente que você tem uma amplitude aí, que tem vacas muito boas e sistemas com vacas produzindo muito pouco. Só para a gente ter uma noção do se 2.000 é bom ou é ruim, né? Como média nacional, os Estados Unidos, que trabalha basicamente com o sistema confinado, ele tem aí uma média por vaca de 10.500 litros de leite por vaca, por lactação, né? Já Nova Zelândia, então eu peguei um país que trabalha basicamente com confinamento e um país que trabalha com pasto, quase que exclusivamente, que é a Nova Zelândia. E a Nova Zelândia tem aí uma média de 4.400 quilos. Quer dizer, se a gente está com 2.000 quilos, seguindo em 4.400, a gente tem aí um tantinho de tempo para evoluir, né? Mas é muito possível isso, né? Porque eu tô para te dizer que se a gente tiver que pôr a culpa não é das vacas, a culpa é da gente que não produz um alimento direito para as vacas. Então está na nossa mão transformar essa realidade. Então, assim, o que muitos chamam de pastagem, muitas vezes a vaca não acha que é uma pastagem aquilo, né? Então a gente tem que começar a tratar a pastagem como uma cultura. Por que para o milho, para a soja, para o feijão eu tenho tanto cuidado e o pasto, eu jogo a semente lá
e o que Deus manda de chuva está resolvido. Não é assim que funciona. Né? Então, o pasto é uma cultura, ele tem que ser bem manejado, ele tem que ser respeitado, entrada, saída, altura, né? O descanso dele, né? E tem que também ser lembrado que, assim como todo ser vivo, ele precisa de uma alimentação, né? E a alimentação dele é a adubação, seja ele na forma orgânica ou mineral, enfim, não é isso que a gente vai discutir hoje. Mas é preciso tratar o pasto como cultura. Então, esse é o primeiro passo. Eu acredito que, a partir do momento que os produtores entenderem que o pasto tem que ser tratado como cultura, esses 2.000 litros automaticamente já vão para 3. Entendeu? Então, é muito rápido isso, porque a maior culpa está na alimentação e não na raça, né? Então, a gente já tem essa consciência, sim, e o nosso potencial, o potencial de produção do Brasil é fantástico, né? Porque, a gente tem raças, né? Raças especializadas e adaptadas para todos os climas, né? Se você quiser trabalhar com compost barn, que é aquele sistema todo fechado, com ventilação, que você passa frio lá dentro, né? Então, eu tenho a vaca holandesa que vai comer e vai produzir muito leite. Se eu quiser produzir lá em Rondônia, onde vocês estão, lá no Mato Grosso, onde a gente trabalhar, né? Com mínimas condições de adaptação de clima, com árvores e tal, eu tenho raças adaptadas que vão responder àquela condição. Então, assim, no Nordeste, mesma coisa, né? Você tem a palma forrageira no Nordeste que está tendo respostas fantásticas. Então, é possível essa adaptação no país todo. Basta as pessoas terem a consciência, né? E condições de dar prioridade ao que é prioritário, né? Porque muitas vezes o produtor dá lá prioridade em pintar seca, em fazer uma reforma aqui ou ali, e as vacas estão lá passando fome. Então, a partir do momento que se entender que pasto é prioritário, né, as vacas vão produzir mais, e aí você consegue evoluir nesses índices, né? Que hoje ainda são bem aquém daquilo que é possível de se obter, né? Sim, a gente, só para fazer uma complementação, né, professor? Aqui em Rondônia, a média, né? É claro que isso varia muito com a fonte, né? Você pega a agência sanitária, fala um valor, o IBGE, por exemplo, no censo já fala outro, né? Digamos assim. E aqui em Rondônia, né? A média, né? A média de produção é por volta de 3, 4 litros, né? A média, né? Geral, mas a gente sabe que essa média ela é meio, vamos, né? Desculpa a palavra, mas meio mentirosa, porque tem muitos extremos, né? E a gente também, ao mesmo tempo, né? O Alexandre, um colega nosso, acabou de fazer um comentário aí, né? Que participa do programa do Balde Cheio. Aqui em Rondônia tem muitas propriedades que trabalham no sistema, né? No sistema Balde Cheio, que tem uma certa assessoria, né? Que é um programa que orienta, né, o produtor em colocar uma escala de importância, o que é importante, não largar a mão da gestão, que é importante também, da parte econômica, né, mas foca muito na parte alimentar, né, o manejo alimentar e reprodutivo dos animais, né, o melhoramento dos animais dentro da própria fazenda, do próprio sítio, né, e melhorando a genética dos animais à medida que tem comida boa, né, sendo ofertada. E a gente acompanha por aqui, né? O Alexandre ele pode até comentar aí, pode mandar um recado aí para a gente também. A gente acompanha produtores aqui próximo de Colorado mesmo, né? Da nossa região aqui mais para o sul de Rondônia, com média de 15, 18 litros, né, por dia com gado aí girolando, né? Se você pegar isso durante a lactação de uma vaca, né? Dessa vaca do ano inteiro, chega perto dos 4.000 litros lá, né? A média, digamos, de produção da Nova Zelândia, por exemplo. Ainda está longe, né? Dos Estados Unidos, ainda está longe da França, da Alemanha, mas não tem problema. Dentro das nossas condições, produzir 4, 5 mil litros, né?
Eu acredito Tá que ótimo. não seja nada muito ruim, né? Eu acho que é Não. assim, qual é a base da melhora que a gente observa, né? A gente nunca pode descuidar, né, professora, da genética do animal. Só que a base mesmo da revolução, digamos assim, de você sair de 2, 3 litros por vaca e chegar em 10, 12 litros, né? No caso aqui da nossa condição, 15, é capim, é pasto, né? Melhorar um pouquinho o capim, adubar o capim, fazer o manejo, né? Rodar com os animais nos piquetes, né, professor? Eu acho que isso Uhum. é uma coisa simples, né? Que dá aquele primeiro salto de produtividade, né? Exatamente. Porque também, quanto melhor a genética do animal, menos desaforo a vaca aguenta, né? Então, se É, você tem uma vaca que tem um sangue mais apurado ou que tem uma genética de maior produção, não é qualquer pastinho rapado que vai resolver a vida dela. Então, primeiro você tem que consertar a produção de alimentos, depois você pensa na melhoria. As duas coisas são importantes, mas tem que ter a ordem. Porque não adianta nada, sei lá, gastar uma fortuna com uma vaca melhorada, pôr num passo rapado, deixar a vaca morrer de fome. Né? Ah, mas a mimosinha, ela até produzia alguma coisa nesse passinho, mas ela não era tão exigente. Agora, você pôs um gado exigente, ele não vai aguentar essa comida ruim que você está oferecendo. Né? Então, é importante fazer toda a base alimentar primeiro, para depois pensar em genética, né? Então, isso assim, tudo tem o seu momento, né? a genética ela vai caminhando ali quase paralelo, né? Quando está melhor o pasto, eu consigo puxar mais no animal, eu consigo Sim. desafiar, né? Desafiar aquelas vacas. Será que as vacas que eu tenho, se Uhum. tiver uma comida melhor, elas produzem um pouquinho mais? Aí eu tenho um parâmetro para começar a descartar, né? Eu acho que não é muita realidade de vocês, professora. A senhora pode até talvez fazer um comentário, né, sobre isso. Aqui em Rondônia a gente ainda tem muito aqueles sistemas que, digamos assim, não se decide se é leite ou se é corte, né? Você tem uma vaca com uma certa aptidão leiteira, mas coloca um sêmen ou cruza com um animal de corte para vender o bezerro, porque lá no fim do ano, né, no preço do bezerro hoje pode gerar uma renda, né? A gente ainda tem muito isso por aqui. Isso aí era muito comum lá em Goiás. Era não, né? Continua sendo. É muito comum em Goiás, né? Eu trabalhei um tempo lá, como eu disse, e lá é muito comum. E lá no Mato Grosso também, né? Que eu trabalhei, aquela área de influência, né? Para cá do Xingu, que dá divisa com Goiás, também é muito frequente. Do outro lado, né? Do Xingu, né? Na parte que fica Sinop, que fica Campo Novo, Alta Floresta, enfim, do outro lado do Xingu, você já não vê tanto, né? Porque é muito. Tem um fator cultural aí no meio, né? Agora, você sabe que isso é um negócio curioso, né? Porque vou eu falar para o produtor o que ele vai fazer para ganhar mais dinheiro ou não? Né? Então, uma vez, até foi um fato que vale a pena, né, comentar aqui, né? Porque assim, quando você só pensa friamente na ciência ou no sistema produtivo, tal, nossa, é um crime colocar sangue Nelore no meio das vacas de leite, né? E aí um dia um produtor me falou uma coisa que me fez parar para pensar, né? E aí isso tudo, veja bem, não estou estimulando fazer isso, né? Mas isso tudo faz a gente pensar em termos de planejamento. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Acho que caiu aqui a conexão da professora Roberta. Vocês me ouvem aí? Eu acho que travou a conexão da Roberta lá, pessoal. Só um segundinho, tá? Deixa ela voltar aqui que eu vou convidá-la de novo. Boa noite, Ernesto. Tudo bem? Já avisando aí, pessoal, vocês que estão online,
O Ernesto Kozer acabou de entrar aqui na nossa live e amanhã a gente tem uma live justamente com ele. Vamos falar de cerca elétrica aqui, tá bom? Fiquem de olho aí que vai ser uma conversa muito interessante também. Convidar de novo aqui a doutora Roberta. Oi. Oi, oi. Essa, Acho que deu, de repente... acho que deu uma caidinha aí. Pode continuar, professora. Fica à vontade. Então, eu estava contando o caso, né, desse produtor em relação ao negócio do Nelore, né? Esse produtor virou para mim e falou assim: eu consigo um valor pelos meus animais cruzados com Nelore para vender para corte maior do que eu teria com se fosse um bezerro só de leite, né? Então, o que eu faço? Como eu não reponho todas as minhas novilhas no sistema de produção de leite, eu separo as minhas melhores vacas e insemino com sêmen de gado de leite, né? O restante do rebanho, eu ponho sêmen de gado de corte e vendo tudo, fêmea, macho. Tá errado isso? Não tá errado. O que é errado? Eu pegar aquela vaca cruzada com sangue Nelore e jogar para dentro da minha sala de ordenha. Isso, se eu tenho animais especializados produzindo leite, vou fazer uma bagunça, porque é um animal que não tem persistência, um animal que não é dócil, assim, na média, né? Sempre tem as exceções, mas na média é um animal que vai me causar problema dentro da sala de ordenha, né? Então, mas se aquele lote que cruzou com o Nelore eu vender tudo para crescer e para fazer corte, né, para carne, e estou repondo os meus animais só com leite, tudo certo, entendeu? Então, assim, a gente tem que pôr na balança aí os prós e os contras, né? Porque se o produtor está fazendo, algum motivo ele tem, né? Algum motivo ele tem, porque às vezes ele não tem uma genética tão boa que vai valorizar o gado de descarte dele. Então, é uma maneira, desde que ele respeite os princípios de não ficar fazendo um pioramento genético no rebanho dele, né? Então, esse é um ponto curioso. O Anderson comentou agora há pouco, né? Passa muito pelo gerenciamento, né, professor? Gerenciamento, vamos falar assim, gestão em todos os sentidos, né? O planejamento, né? Saber, a gente falou bastante disso ontem aqui, falando sobre carne, né? E às vezes na pecuária de corte, né? Até que já a evolução já é maior assim em definir as metas, né? Quantas arrobas de carne no ano o produtor pretende produzir, quantos bezerros ele vai desmamar para vender, quantos boi magros ele vai conseguir repassar e vender para quem vai confinar, né? E talvez essas métricas, né, na produção de leite, elas precisam ser melhor definidas, né, no começo, esperar uma lucratividade, né, em reais por hectare ano, né, em quilos de leite, né, professora, por hectare ano, acredito que pode ser o início, né, de um começo de gerenciamento. E aí eu acho que a gente pode fazer um gancho para a próxima etapa, que seria assim, né? Se a gente conseguisse, né, se os produtores conseguissem traçar, digamos, essas metas, né, daria para verificar isso, né, professora? Eu consigo manter animais de que faixa produtiva, né? E aí, para cada faixa produtiva, acho que é até interessante a senhora discutir um pouquinho agora, como que são as exigências dessas vacas? Uma vaca de produção de 30 litros por dia, 30 quilos, ela tem que comer o quê? Né? Uma vaca de 10, o que ela tem que comer? O pasto da conta? Seria mais ou menos essa. Acho que essa discussão a gente poderia começar agora. Sim. Bom, então assim, é bom que a gente já deu o primeiro gancho, que é o quê? Tem diferença de pasto e daquilo que as pessoas acham que é pasto, né? Então, já vamos partir desse princípio, né? Uma pastagem bem manejada é aquela pastagem cultivada que eu faço reposição de nutrientes por meio de adubação, né? Que eu faço o manejo. Então, é dessa pastagem que nós vamos falar. Não é daquele capinzinho que fica lá baixinho e que a vaca fica lá suando a camisa para conseguir tirar algum verdinho para ela comer, tá? Então, vamos diferenciar bem as coisas, porque quando a gente fala em termos produtivos, isso faz muita diferença,
né? Então, se você pensar assim, o quanto que aquela grama, né, que o pessoal chama de pasto, né? O quanto que aquela grama pode me oportunizar de produção? Bom, eu vou conseguir meia vaca por hectare, quer dizer, eu tenho que ter 2 hectares para criar uma vaca, né? Quanto que ela vai produzir de leite? Com muito esforço ela vai produzir uns 2, 3 litros de leite, tá? Isso é uma realidade, que também está entrando na conta da média brasileira aí, tá? Mas nós vamos falar daquela pastagem, né, de braquiária bem manejada, aquela pastagem de mombaça bem manejada, de elefante, de tifton bem manejada, onde você consegue índices aí, se a gente pensar em termos de braquiária, né, você consegue médias de água aí, trabalhando direitinho, de 6, 8 UA por hectare, né, o A, não sei, todo mundo entende, é unidades animais, né, que é 450 quilos de peso. Então, só para, né, encurtar nossa conversa, vamos falar em vacas, né? Então, aí você coloca 6 vacas por hectare no período das águas. Vamos pensar em águas, que é outra coisa que a gente tem que delimitar bem. Vaca produzindo leite não produz leite comendo capim seco. Ponto. Capim seco é aquele pasto vedado, aquele pasto de entre safra, tá? Então, vaca seca, no vídeo depois nós vamos falar de exigência, elas podem aproveitar esse pasto. Vaca que produz leite, não é para lá que elas vão, tá? Então, isso também tem que ficar claro. Então, quando a gente pensa em lotação na pastagem, vamos pensar em período de águas, né? Porque a minha vaca de leite não vai ocupar aquela pastagem no período da seca. Se nós somos produtores de leite, nós vamos ter que pensar numa forma de suplementar essas vacas, seja por irrigação de pasto, seja com cana, seja com silagem de capim, silagem de milho, de alguma forma nós vamos ter que suplementar esse animal, tá? Então eu posso ter aí 6, 8 vacas por hectare, numa braquiária bem manejada, bem adubada, eu posso chegar a 12, 15 vacas num mombaça, eu posso chegar a 15 vacas num capim-elefante, entendeu? Por hectare. Então, é muita vaca, é uma lotação muito boa. Se a gente pensar nos pastos da Nova Zelândia, já que a gente está usando como parâmetro, né? Eles têm um pasto completo lá, né? Porque a zevém trevo é quase que uma ração em forma de capim. Mas eles não passam de 2 UA por hectare, 2 vacas por hectare, 2, 3 vacas por hectare. Por quê? Porque a capacidade do capim em produzir. Nós temos essa grande vantagem que os nossos capins explodem de produzir, né? Então, nós conseguimos essas lotações altíssimas. Na sua região aí, assim como lá no Mato Grosso, Goiás, que o calor é intenso, chove muito, o capim produz muito. Então, nós temos condições de trabalhar com essas lotações mais altas, tá? Então, é desse capim que nós estamos falando. Uma vaca numa braquiária, ela vai chegar aí nos seus 8, 10 litros de leite por dia, né? Já num elefante, num pânico, né? Num mombaço bem manejado, você pode contar aí com uns de 12 até 15 litros de leite por dia, tá? Só com pasto e sal mineral. A partir disso, a gente precisa começar a pensar em suplementação, tá? Só que assim, o que é importante é saber que cada coisa tem o seu lugar, né? Eu brinco que o lucro do produtor de leite está nos centavos. Ele tem que ir pegando as moedinhas pela fazenda toda para ele tirar o lucro dele, tá? Então, e o que é muito comum, né? O produtor tem lá o pasto, ele fez o pastinho dele bem manejado. Ele foi lá, ele assistiu a nossa live, foi lá e fez o pasto dele perfeitinho, tá lindo. Então agora a vaquinha dele está produzindo 15 litros de leite, ótimo. Ele quer dar um passo. Aí ele quer dar um passo, o que ele vai? Ele vai lá na cooperativa e compra a ração mais cara, porque agora ele empolgou. E compra aquela ração com 28% de proteína e caríssima e tal. Errou.
né? Porque nesse momento, né, de sair de um pasto exclusivamente, numa alimentação exclusivamente a pasto, para dar esse passo à frente, milho resolve o problema dele, que é muito mais barato do que uma ração. A ração nós vamos pensar para uma vaca que está aí acima dos 25 litros de leite. Entendeu? Então você vê o que você gastou a mais com uma ração, né? Você poderia ter alimentado mais vacas com milho e ter tido uma produção maior ou adubado melhor seu pasto. Tá? Então a gente tem que lembrar que cada coisa tem o seu lugar. Assim como o volumoso. Depois a gente vai falar dessa distribuição de volumoso dentro da fazenda, que é outro lugar onde o produtor perde um monte de moedinhas. Né? As moedinhas do lucro dele, né, ele vai perder, né, e nessa questão da distribuição da alimentação volumosa também. Né? Então a questão da ração é assim, é gradativa. Então, até um nível de produção, eu vou trabalhar só com pasto. A partir daquilo lá, eu vou colocar milho, que eu preciso, eu tenho alto teor de nitrogênio no pasto, porque é um pasto bem adubado, mas falta energia no pasto nesse momento. Estou falando de época das águas, tá? Então, falta energia. Faltando energia, onde que eu tenho a fonte mais barata de energia? No milho. Ah, mas na minha região, a polpa cítrica é mais barata que o milho. Ótimo, dá polpa cítrica. Veja qual é o alimento energético que tem na sua região, que é mais barato, e é a hora que é aquele que você vai utilizar, entendeu? E aí você só vai passar para uma ração mais elaborada, com proteína verdadeira, com farelo de soja, farelo de algodão e tal, na composição, a partir do momento que você já tiver um nível de produção mais alto, vacas que respondem aquilo lá, né? Então, aí é gradativo também, né? Essa questão do volumoso, já pegando o gancho aí, Rafael, Uhum. É um negócio muito interessante que a gente vem batendo nessa tecla, né, já há algum tempo. Porque o produtor, principalmente o pequeno produtor de leite, ele trata o rebanho dele como membros da família, tá? Isso não é ruim, mas assim, diferença a gente não faz para filho, mas para vaca a gente pode fazer diferença sim, né? Então assim, mas eu dei silagem de milho para essa vaca, eu tenho que dar para todas, e não é assim, né? Vai ganhar silagem de milho aquela que merecer a silagem de milho, né? Se eu tenho lá minhas vaquinhas que produzem seus 10, vamos pôr cenários, né, para ficar bem aplicável aí a nossa conversa. Eu tenho aquela vaquinha que está lá na braquiária, sem concentrado, né? Então, quando chega a seca, eu vou dar uma suplementação para ela está lá produzindo seus 8, 10 litros de leite e tal, né? Quando chegar a seca, essa vaca não vai merecer receber a silagem de milho. Eu vou trabalhar com ela com uma cana, com uma silagem de capim, um alimento mais barato, né? Aí vamos supor que não, eu estou trabalhando com uma pastagem bem manejada, eu dou suplemento para ração concentrada para essas vacas, eu tenho vacas ali que produzem 20, 25, 30 litros de leite no pasto. É possível? Muito possível, isso é normal, né? Então eu tenho essas vacas, né? Mas eu tenho aquelas vacas também em fim de lactação, que um dia, no seu pico, produziram 30 litros. Mas hoje elas já estão terminando a lactação, elas estão lá produzindo seus 10 litros de leite, tá? Então, por um lado, eu tenho vacas com diferentes níveis, que é o que acontece na fazenda, e por outro lado, eu tenho diferentes volumosos com diferentes custos de produção, né? Então, se eu tenho uma cana de açúcar, uma silagem de capim, uma silagem de milho, eu vou diferenciar para esses animais também, né? Então eu pego aquelas vacas, né, aquelas novilhas recém-paridas, que tem uma exigência mais alta, né? Por quê? Porque a novilha recém-parida, as primíparas, né, elas estão crescendo, elas estão produzindo leite e elas têm que estar em cima da pinta para reproduzir novamente em 45 dias.
Tudo ao né? mesmo tempo. Tudo Estão ao mesmo fazendo tempo. três, Né? quatro coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Então a exigência dela é altíssima, né? Então esse animal ele tem que ser tratado a pomeló. Então eu tenho que colocar ele no melhor volumoso que eu tiver na fazenda, né? Aquelas minhas vacas de 25, 30 litros de leite também tem que tratar igual a rainha. São as melhores, elas têm que ser bem tratadas. Então elas vão para um volumoso de melhor qualidade, que normalmente tem um preço mais alto, um custo de produção mais alto. Aquelas vacas que já estão em meio para fim de lactação, que já não tem aquela produção tão alta, né? Você tem aí seus 10 litros de leite, 8 litros de leite e tal, não vão comer aquela silagem de milho, porque elas não vão pagar aquela silagem de milho, né? Mas, ao mesmo tempo, elas vão conseguir produzir comendo um volumoso, aquilo que elas estão produzindo, comendo um volumoso mais barato. E o que eu ganho com isso? Ah, mas que mão de obra, eu tenho que dar silagem de milho para uma turma, dar cana ou silagem de capim para outra turma. O que você ganha é que você passa a tratar melhor as suas vacas que são melhores e passa a tratar adequadamente as vacas que não estão produzindo tanto. O seu bolso vai melhorar, porque ao invés de você tratar 50 vacas por 100 dias, quando você faz isso, você vai tratar bem 25 vacas por 200 dias. E aí você não vai ter que comprar o dobro de volumoso. Você começa a racionalizar esse volumoso na fazenda de acordo com o nível de exigência dos animais, né? E aí você começa a expandir esse raciocínio, né? Aí eu tenho aquela pastagem, eu plantei milho para fazer silagem com braquiária. Eu tenho aquela pastagem de primeiro ano do consórcio, que é uma pastagem verdinha, uma pastagem boa. Quem vai comer lá? Bom, então, deixa eu ver aqui o que eu tenho à disposição. Faz uma escala de qualidade do que eu tenho e faz uma escala de exigência dos animais que eu tenho na fazenda. E aí decide. Ah, eu vou pôr as minhas vacas em lactação para fazer o primeiro pastejo, porque o pasto tá bom. Depois elas vão para o coxo, né? Ou então, não, eu vou pôr as minhas vacas, todas as minhas vacas, novilhas em crescimento e vacas secas nessa pastagem para não ter que pôr no coxo, né? E vou tratar no coxo só as minhas vacas em lactação. Então, se começando a diferenciar isso, você já recolhe um montão de moeda na fazenda para aumentar seu lucro. Esse mesmo raciocínio, né, professora, digamos assim, né, por meritocracia, né? Então seria mais ou menos essa lógica. Já se faz, né? A gente vê muito isso nas propriedades que trabalham com irrigação, né? Como a irrigação ela fica quase sempre concentrada em uma parte, né? Então, módulos de piquetes menores que alojam o número, né? 10, 15 vacas aí mais ou menos. Então, é a mesma ideia, né? À medida que a vaca já está avançando, já está mais velha na lactação, né? Então, ela sai e dá lugar para uma que está mais recente ou uma que está mais produtiva. Esse mesmo raciocínio que o produtor já faz. Ele faz isso daí porque ele percebe no dia a dia, né? É só usar, digamos, o mesmo formato de raciocínio para o que você vai usar na suplementação, né? Meio que... Eu uso, inclusive, essa mesma palavra. E, às vezes, os alunos, principalmente, eles dão risada, né? Quando a gente fala que a vaca, ela só vai comer o que ela merece comer. Mas, no fim das contas, é isso mesmo, né? Ela merece comer uma silagem de milho a R$200 a tonelada, por exemplo, né? Comendo 20 quilos num dia. Será que ela paga, né? Ela paga essa conta? Eu acho que esse raciocínio que a senhora colocou é muito importante, porque ele representa ali um lugarzinho onde você consegue abaixar um pouquinho o custo, fazer com que aquelas vacas que produzam mais consigam ter uma lucratividade maior, né? Então, no fim das contas, anualmente a fazenda fica mais lucrativa tendo essa escala de consumo, né? Mais ou menos isso. Né? Com certeza. Você lembra daquele... Acho que todo mundo já brincou daquele joguinho de ficar ligando as linhas assim?
Você tem uma coluna de um lado e a coluna do outro, você vai ligando as linhas assim. Então, um exercício legal, você coloca todas as categorias de animal que você trabalha e do outro lado você põe todas as fontes de volumoso que você tem na fazenda. Aí você faz esse joguinho de ligar. Bom, vaca de alta lactação vai para o volumoso de maior qualidade, silagem de milho. Vaca lá seca e vazia, que antes de ir para o açougue, ela vai lá para o pasto, né, só para ganhar um pezinho para poder ir para o gancho. Vaca que está prenha, mas está seca, ela tem que ter um mínimo aí de alimentação para não engordar demais. Então, ela vai para aquele pasto que está melhorzinho. E aí você vai distribuindo, né, o volumoso que você tem com as categorias de exigência animal. Sempre lembrando, quanto maior a produção, maior a exigência. Quanto mais nova estiver crescendo, né, produzindo leite, crescendo, né, vaca de primeira cria, novilha de primeira cria, mais exigente, né, bezerro recém-nascido e início, né, de crescimento mais exigente. Então, assim, põe nessas escalas de exigência, né, vaca seca e vazia, aquela menos exigente, porque ou você deixou ela passar fome para ela estar seca e vazia, ou ela merece gigante. Então, primeiro tem que ver se a culpa não é da gente de não ter tratado a vaca direito. Normalmente a culpa é de quem está tratando, mas se ela realmente tem algum problema, não emprenha mais, tem que ser descartada, não importa o apego emocional que tiver, o quanto significa, tira uma foto dela, faz um quadro, põe na parede, mas manda ela para o açougue. Põe na faca de ordenha, né, para ficar lembrando dela lá. Exatamente, se ela tem esse valor emocional para você, então põe um quadro na parede, mas manda ela seguir o rumo dela, porque vaca seca e vazia é máquina quebrada e aí é prejuízo. Está comendo e não está transformando em produção, né? Com certeza. E isso evidencia, né, professora? Nada disso é possível. Todo esse raciocínio que a senhora comentou agora, nada disso é possível sem a anotação, né? Sem o monitoramento, né? Sem conhecer o Anderson, o Alexandre comentaram aí agora há pouco, aí né? Mandaram comentários falando disso, né? A anotação diária, saber quanto que a vaca produz, etc. Isso, né? Isso aqui na nossa região, acredito que em vários lugares onde a pecuária está avançando, né? Está melhorando bastante. Esse início, o Balde Cheio, por exemplo, é um programa muito importante nesse sentido, do gerenciamento, do monitoramento, né? De saber quanto que cada vaca está produzindo por dia, quanto que ela está comendo por dia, quando que ela emprenhou o filho e aí vai, né? Então, acho que esse monitoramento é importante. A gente tem vários técnicos aqui, viu, professora? Estão participando aqui na live. Ótimo. Vários colegas nossos aí, o Cleverson, o Alexandre, a Poliane, são técnicos da Emater, né? Semelhante aí em Rondônia, aí em Minas, né? Acho que é Pamig, né? Que são técnicos que estão no dia a dia junto com os produtores e eu acredito que tudo que a senhora está falando, principalmente essa questão de gerenciamento e tudo mais, eles fazem isso daí, né? Então, já estão meio que... Isso já está na rotina deles, esse trabalho de conscientização também, né? Da importância da gestão, da importância de classificar mesmo as vacas, né? Eu acho que isso é legal. Professor, a gente pode tem várias perguntas aqui que eu achei muito... Tem várias que eu achei muito interessantes aqui. A gente pode tentar responder algumas dessas perguntas? O que a senhora Só acha? um comentário antes de começar as perguntas, a respeito da anotação, né? Eu sempre falo, pessoal, às vezes o pessoal, não, mas eu fico o dia inteiro lá mexendo com as vacas, não tenho tempo de anotar, né? Eu não sei mexer com os programas, né? Gente, tem um caderninho, é só isso, custa R$1 em qualquer loja por aí. Tem um caderninho, dá uma folha para cada vaquinha. Coloca o nome dela, o número dela lá, em cada folha, e tudo que acontecer com ela, você anota ali. Quando um técnico chegar para te ajudar, aquilo lá vai ser uma riqueza de informação, mesmo que você não saiba, mesmo que o produtor não saiba decifrar o que ele está fazendo, só de ele anotar ali, né? Anotar ali uma coisa simples que é um caderninho, pode estar sujo de sujeira de vaca, pode estar respingado de leite, não tem problema. Anota ali, a vaca deu cio,
a vaca, o touro cobriu, inseminou, né? A vaca pariu, enfim, o que acontecer com aquele animal, deu mastite, né? O que acontecer com ele, anota na fichinha dele, na folhinha dela, porque quando o técnico chega para te ajudar, né? Assim, é uma fonte de informação, clareia o mundo dele, né? Do que ele chegar do nada, olhar aquele rebanho e falar, meu Deus, por onde eu começo, né? Então é uma coisa simples, né? Igual o acompanhamento econômico que ninguém faz, né? Pega uma caixinha de sapato, toda notinha, todo lugar que você compra, pede a notinha, chega lá, joga dentro da caixinha, né? Pelo menos quando alguém for lá, ele tem por onde começar a fazer as contas para você, né? Então essas coisas simples fazem toda a diferença a hora que você tem um auxílio aí de um técnico, né? E para aqueles que já têm, aí é só um puxão de orelha mesmo, porque daí já sabe como é que tem que fazer. Mas vamos às perguntas. Eu vi o pessoal teve, o Adriano aqui falou para a gente aí da Itália agora há pouco, né? E a média lá é por volta de 8.000 quilos de leite por vaca por ano, acredito eu, né? E é difícil, né, professora, chegar nesses valores aqui no Brasil, vamos pôr aí, central para norte, né? Eu acho que tem uma certa limitação aí de genética até de animais, né? Mas aquilo que a gente comentou, né? 5.000 litros, né? 6.000 litros é algo bastante plausível, né? Aí em Minas, professora, as propriedades que a senhora acompanha com mais frequência, né? Esses sistemas mais produtivos, chegam em quais valores, mais ou menos? Só para a gente traçar, digamos, uma comparação. Olha, eu te diria que 5, 6 mil quilos de leite por vaca é coisa bem fácil de conseguir, né? É bem tranquila. E eu não limitaria isso à região, não, porque eu acho que a limitação está mais na gente saber fazer. Porque, para você ter uma ideia, nós, no norte do Mato Grosso, que não diferencia nada do clima aí de Rondônia, né? E de muitos outros lugares do norte, do nordeste do Brasil. A gente conseguiu ter produção aí de vaca 7/8 quando a gente colocou num ambiente sombreado, né? Então, pastagem, sombra, que é essencial para melhorar a ambiência do animal que está criado a pasto. É inconcebível a gente pensar em colocar animais, mesmo aqui, né, que o clima é mais ameno, né, é inconcebível você colocar animais sem ter o mínimo de ambiência na pastagem. Aí o animal não produz a pastagem, não sei porque o pasto é ruim, não, porque a vaca não tinha sombra, né, a vaca chega a perder 25% da produção só de ficar no sol, né? Ou mais, porque ela para de comer também. Então, assim, dá para atingir aí seus 10.000 quilos em pastagem, sim, com uma ambiência adequada, com uma suplementação adequada. Não é impossível, não. E mesmo aí, na região onde você está, né, é possível, sim. Aqui em Minas, eu estou recentemente aqui em Minas, né? Talvez eu conheça mais a realidade aí do que a daqui, né? Mas aqui não tem também o estado é muito diverso, né? Você tem regiões lá no norte de Minas que é tão quente quanto Rondônia, né? Você tem regiões mais para a região de Uberlândia, Uberaba também, que é muito diferente da região aqui da Zona da Mata, né? Então, você está aqui na Zona da Mata com uma temperatura, você vai sentir do rio, muda completamente. Então, é muito diverso também. E tem um fator bem complicante aqui, né? Porque a vaca também gasta energia subindo e descendo morro, né? Então, assim, coisa que mais... não é um relevo tão acidentado que a gente encontra aí para o norte do país. Então, cada realidade é uma realidade. O importante, assim, é que vencendo essas barreiras locais, é possível, sim, produzir. Você tem genética, você tem alimentação em primeiro lugar, você tem genética adequada, você consegue produzir, sim.
Eu até fiz umas brincadeiras aqui, né? Lógico que são números, são estimativas, não é nada, né, científico, não vai publicar amanhã no jornal falando que eu falei isso, mas são contas que a gente faz com o produtor, né? Para mostrar. Por exemplo, você ter um ganho aí, você ter uma produção aí de 15 mil litros de leite por hectare, né? É uma produção sonhada a pasto, né? É possível? É possível, mas tem que trabalhar bastante para conseguir isso. Então, se a gente pegar isso como ótimo, 15 mil litros de leite por hectare, e pegar uma outra situação de 5 mil litros de leite por hectare, né? Que é uma situação que não é aquele subsistema, mas é uma situação onde você tem aí 2 vaquinhas produzindo, né? E aí você começa a fazer umas brincadeiras, né? Por exemplo, um produtor hoje que vende seu leite sem receber nenhuma bonificação por qualidade, ele está aí recebendo seu 1,50. Mas o produtor de leite que trabalha com qualidade, ele está aí na faixa dos R$2. Então, ele está ganhando aí seus 50 centavos a mais, né? Porque ele está trabalhando com qualidade. Ele tem CCS boa, ele tem CBT boa, ele tem mais proteína, ele tem mais gordura. Quando a gente pensa em pastagem, nós vamos elevar muito o teor de gordura, que afeta o pagamento por qualidade. Então, eu tenho um fator que ajuda muito, né? Então, eu peguei aquela realidade de 15 mil quilos de leite por hectare e aquela realidade de 5 mil quilos. E peguei uma realidade que eu trabalho com 1,50 e ganho, sei lá, eu tenho um custo de produção alto, eu ganho meus 10 centavos 10 centavos por litro de leite. E aquele que trabalha com uma eficiência maior, com qualidade, que ganha seus 50 centavos por litro de leite. E comecei a casar essas informações. Então, quando você casa, por exemplo, alta qualidade, né? Leite pago por qualidade, com melhor preço, com uma maior eficiência de produção, então eu tô casando 50 centavos de lucro com uma produção de 15 mil quilos. Eu tenho aí uma estimativa de ganhar R$7.500 por hectare. É excelente, né? Aí eu vou para o outro lado, né? Eu tenho. Gente, a gente conversou, né, professora, até mais cedo sobre isso. Pode passar um pouquinho aqui do tempo, porque acho que o tema, né, tem muita discussão para a gente. A gente tenta pelo menos ir respondendo, né, fazendo uma discussão dessas perguntas que o pessoal fez aqui, para daí a gente encerrar daqui uns minutinhos, tá? Aí quem puder ficar com a gente aí mais um pouco, vai ser um prazer. Professora, pode dar sequência no que a senhora estava falando, por gentileza. Só terminar esse raciocínio, né? Então, para você ver a variação que isso pode ser, né? Então, quando você tem aquele produtor que está ganhando seus 10 centavos por litro, né? E trabalhando com aqueles 5 mil quilos de leite por hectare, ele vai ter aí um lucro de R$500 por hectare. Então, eu estou falando de uma amplitude de sistema pasto, de uma amplitude de R$500 quando ganha para R$7.500, entendeu? Só de aplicar a tecnologia, de ter o cuidado para receber um leite com um diferencial de qualidade, né? De ter um cuidado com o pasto, de ter um cuidado com a suplementação. Então, só dele fazer bem feito, ele tem capacidade de aumentar aí R$7.000 por hectare. É muita diferença, né? Então, é uma conta para a gente ficar pensando como é que será que eu tô nessa história, né? O quanto eu posso progredir. Mas vamos às perguntas. Sim, uma outra pergunta, um comentário aqui que eu acho que é bem pertinente. O Diego comentou que a rotação, né, de pasto seria um dos pontos de vantagem, né? Como que a senhora enxerga isso? Sistemas rotacionados para gado leiteiro ou sistemas mais contínuos alternados? Como que a senhora vê essa relação? Ótima pergunta.
Vamos voltar na nossa história de diferenciação de alimentos, né? Então, se eu tiver se eu tiver só pensando naquela vaquinha, né, que não tem, que tem aquele ubre pequenininho, que não tem capacidade nenhuma de produzir, né? Ela fica incompatível com uma pastagem adubada, manejada, rotacionada, né? Então, tudo, de novo, tem o equilíbrio entre a exigência do animal e o nível de volumoso. Então, se eu pensar assim, em termos de escala de qualidade volumoso para seca, só para dar um comparativo para as pessoas entenderem, eu tenho silagem de milho é a melhor, depois silagem de capim, depois cana, depois pasto vedado, vamos supor. Nas águas, eu tenho um pasto de braquiária, por exemplo, contínuo, alternado, eu tenho um pasto de braquiária rotacionado, aí eu tenho um pasto de pânico, de mombaça, né, rotacionado, porque daí só pode ser rotacionado, eu tenho um pasto, e vai aumentando, né, o nível do volumoso que eu estou fornecendo. Tifton, elefante, então, esses capins de maior possibilidade de produção tem que estar acompanhado com vacas de maior produção, tá? Então, o que eu falo com isso? Que não adianta, se a sua vaca tem um potencial de produção de produzir 5 litros, e o potencial dela é esse, não adianta você pôr no rotacionado que ela não vai produzir 50. Mas se eu tenho uma vaca de 50 e puser 50, eu estou exagerando, lógico, mas de 30, 35 litros, e colocar numa braquiária, ela vai baixar. Mas a hora que eu colocar ela num pasto de melhor qualidade, ela vai subir a produção dela, ela vai responder àquele capim. Então, sim, é excelente. E quando a gente pensa em trabalhar com pânico, com elefante, principalmente esses capins que têm um crescimento muito alto, não tem como não ser rotacionado, né? E aí, a partir do momento que eu vou para o rotacionado, né, eu tenho que saber o momento certo de entrada para aquele capim que eu estou trabalhando, o nível de reposição de nutrientes, o momento de saída, como eu faço o manejo de ponta e repasse, isso é extremamente importante também, que também dá uma outra conversa de 1 hora, mas lembrando, nível de exigência, né? Então, se eu tenho um manejo de ponta e repasse, por exemplo, né? Eu trabalho, vamos pôr situações mais reais, com nomes, exemplos, para ficar mais clara, né? Se eu tenho, eu gosto muito do mombaça, vamos lá, trabalhar com mombaça. Tenho mombaça e como é que eu coloco os animais para fazer o pastejo naquele mombaça rotacionado, entra com 90, sai de 30 a 50, enfim, eu já sei como eu manejo, beleza. Só que eu vou colocar todo o meu lote de vaca em lactação lá, de uma vez. Eu tenho vaca em fim de lactação e vaca, aquela novilha que precisa comer melhor, todas no mesmo lote? Será que o rendimento vai ser bom? Então, o rendimento pode ser bom, mas ele pode ser excelente se eu dividir em lotes. Eu pego as minhas vacas de maior produção, as minhas novilhas primíparas recém-paridas, né? E faço um lote de ponta. Elas entram primeiro no manejo rotacionado. Elas é que abrem o piquete. E ela vai ter uma disponibilidade de capim muito alta, então ela vai ter uma ingestão máxima, né? Aí, bom, esses animais de melhor, de ponta, né? Que é aí em torno de 20% do 20, 30% do rebanho que está produzindo leite, né? As outras. Vem as outras vacas. E aí essas outras vacas vão chegar no resíduo. Elas vão comer mal? Não. Porque, por exemplo, eu entrei com 90 com o manejo de ponta e chegou a 70. Elas comeram só a ponta. Ainda tem muito capim de ótima qualidade e alta disponibilidade. Aí vem o lote
o lote B, né, vamos dizer assim, o lote B, e que é o lote de vacas em meio de lactação, vaca em fim de lactação, e vai comer tudo aquilo lá e vai produzir a quantidade de leite que precisa ser produzido, que ela tem, está no momento de produzir. Mas aquelas boas, elas vão produzir mais porque elas estão tendo a oportunidade de comer melhor. Então, o rotacionado não é só dividir o pasto em dormitórios, né, em quadradinhos, né, e tirar a vaca num dia e pôr a vaca no outro dia e ir trocando de pasto. Não é só isso, né? O manejo tem que ser na altura certa para entrar, altura certa para sair, né? Saber trabalhar com a melhor remoção possível de forragem, né? Então, se eu deixo passar da altura que é preconizada para aquele capim, né, provavelmente eu vou ter um nível de perda de forragem muito alto, e forragem no chão significa leite não produzido, né? Então, quanto mais moedinhas lá no pasto eu juntar, melhor vai ser meu lucro, maior vai ser meu lucro. Então, eu tenho que ter eficiência de colheita do pasto, sim. Por isso, eu tenho que respeitar a altura de entrada, eu tenho que respeitar manejo de ponta e repasse, né? Então, todas essas premissas que a gente falou rapidamente, que isso daí dá mais umas 2 horas de conversa, tem que ser respeitado no manejo rotacionado, sim. Sim, e esse ponto que a senhora comentou foi muito legal, né? Que tudo isso, então, se você pensar nesse manejo de repasse, né? De 2 lotes, por exemplo, de animais pastejando no mesmo módulo, né? O sistema tem que ser pensado para isso lá no planejamento, né? Porque os corredores eles têm que ter saídas para 2 locais, porque senão os animais eles vão misturar, né? Uma hora ou outra. Então é importante, mais uma vez, né? A gestão do negócio é mais importante do que parece. O planejamento é importante desde antes de fincar o primeiro palanque de cerca lá para trás, porque senão depois o que você vai gastar para tentar aplicar, né? Uma metodologia dessa é mais complicado, né, professor? Exatamente. Assim, o pessoal me pergunta muito isso. Ah, mas eu trabalho com área de descanso, eu não tenho sombra e nem água no pasto, né? Como é que eu vou fazer manejo de ponta e repasse? Eu só tenho um corredor. É possível? É possível, sim. É possível, sim. Porque a gente tem que pensar... Só que, assim, qual é a diferença? Eu tenho que ter áreas de descanso nos opostos, né? Então, vamos pensar um sistema retangular aí para ficar mais prático de entender. Então, se eu tenho um sistema retangular, né, eu tenho que ter uma área de descanso na extremidade de cima e a outra área de descanso na extremidade de baixo. Sempre as vacas que é de ponta vão para a área de descanso mais próxima dela. E o restante vai para a área de descanso um pouco mais distante. Mas com 2 áreas de descanso que tenha sombra e água, é possível você fazer manejo de ponta e repasse com um corredor sem ter que abrir outro corredor, enfim. Dá para fazer. Basta ter 2 áreas de descanso. Para quem tem, que é o melhor dos mundos, que é o que a gente tem trabalhado muito, que assim, do mesmo jeito que o manejo de pastagem mudou, né, que hoje ninguém mais fala em manejar pasto em número de dias, graças a Deus, né, daqui a um tempo eu aposto, espero que antes de eu me aposentar, eu aposto que ninguém mais vai pensar em pasto sem um mínimo de sombra para dar ambiência para o animal, né, então, a gente está trabalhando com várias formas, né, de colocar árvore no pasto que não impeça o produtor de usar aquela pastagem, né? Então, você põe na beira da cerca, gera o mínimo de sombra para não atrapalhar o pasto, mas um máximo de sombra uma sombra suficiente para o animal usufruir disso, né? E aí você já começa a resolver esse tipo de problema, né? Então, quando você tem água e sombra no piquete, aí você pode trabalhar com quantos lotes a sua imaginação quiser. Então, tudo sim passa pelo planejamento.
E já adiantando, né, professor, se tudo der certo, a gente combinou mais cedo, a gente pretende fazer, né, uma outra discussão sobre o ILPF, né, professor? E aí falar da produção de leite, né, nesses sistemas com árvore. Vamos ver se a gente consegue, né, ajustar pro comecinho do mês que vem, né? Professor, ó, eu acho que o que a senhora comentou já responde uma outra pergunta do Carlos, falando de se a suplementação deve ser individual, né, ou fazer lotes, né, digamos assim. Acho que isso a gente já de certa forma, já comentamos, né? Eu vou fazer três. Só fazer um comentário em relação a isso. É, e aí isso já pega o gancho para outra lógica, né? Que a gente tem que manter dentro do sistema. O que é possível ser feito dentro da fazenda que você está trabalhando? Não existe regra, não existe receita de bolo que vai servir para todo mundo. O que é possível ser feito? O quanto de transtorno você vai causar se você for alimentar os animais individualmente? Ah, se o seu João tem 5 vaquinhas, beleza, ele pode fazer individualmente. Mas ele tem 50 vacas, ele começar a identificar vaca por vaca para produzir, para dar alimento diferenciado, isso vai ter um custo de mão de obra, custo de instalação muito maior do que se ele dividir em lotes. Então, vamos prevalecer o bom senso na hora de decidir. Não tem regra. Se é possível, se naquela situação, né, diferenciar, porque tem poucos animais, porque, né, tudo bem, vale a pena. Agora, quando você trabalha com um rebanho maior, não compensa você dividir ou ser tão criterioso para dar a ração concentrada, diferenciada para cada animal. Exatamente. Eu vou fazer três perguntas aqui para a senhora agora, meio em conjunto, tá? Porque elas têm mais ou menos a mesma ideia. O professor Fagton, colega nosso aqui do Instituto, ele pergunta das experiências que a senhora tem por aí com o uso do capim-capiaçu em vacas leiteiras. Aí eu vou passar para outra. O Givaldo pergunta sobre alguma experiência com amendoim forrageiro, porque ele é do Mato Grosso. E o Tiago pergunta sobre alguma experiência de uso com WDG, que a gente vê muito para confinamento, né? Também para vaca leiteira. Então, capiaçu, amendoim forrageiro e WDG. A senhora tem alguma experiência com esses produtos, digamos assim? Apesar da similaridade da pergunta, as respostas são completamente diferentes, né? São caminhos completamente diferentes. Então, vamos lá. Então, eu vou falar do capiaçu. O capiaçu, ele tem se mostrado um capim excelente para silagem, né? Tem dado respostas muito boas. E, assim, ele tem uma produtividade alta, tem uma qualidade bem interessante e dá uma qualidade de silagem muito boa, né? Então, o pessoal já tem feito alguns trabalhos, a gente está já com os projetos de colocar o capiaçu no sistema de produção para medir isso dentro, não em experimentos, mas dentro de protótipos de sistemas de produção, né? Para dar uma resposta muito perto daquela que o produtor vai conseguir ter, mas tem sim, tem tido uma procura gigantesca. Esse ano não teve para quem quis, se muita gente vem procurar, né, querendo muda, né, ele está realmente, e cresce muito rápido, produz muito e tem uma qualidade muito boa. Então, ele tem aparecido aí, sim, como uma alternativa que só não foi mais para frente do que já foi por falta de muda, tá? Porque se tivesse muda para todo mundo que queria, ele já tinha alastrado muito mais. Ele tem respondido muito bem, tá? E, assim, eu não tenho a experiência de ter coletado esse dado. Eu vou confiar nos amigos que já conseguiram esse dado, né? Que ele tem produzido tanto leite quanto uma silagem de milho. Eu particularmente, Roberta, não trabalhei fazendo esse tipo de comparação, mas o pessoal que trabalhou tem afirmado isso, tá? Então, tem até, se você tiver
mais interesse de entrar profundamente no capiaçu, se isso for uma demanda para você, tem o nosso colega Paulino, que ele fala de capiaçu, assim, vive o capiaçu, da concepção a produção, ele tem todas as respostas de capiaçu que você precisar. Mas sim, ele tem tido excelentes respostas e tem sido muito demandado e muito usado para fazer silagem. E aí você consegue aí 3 cortes no período das águas para ensilar. Você não consegue ensilar de uma vez só, né? Porque afinal ele vai dando os cortes, mas ele tem tido uma resposta muito boa. Só aproveitar, só um parênteses aí dentro do capiaçu, né? Aqui a gente tem começado, né, digamos assim, a trabalhar com isso. Vários produtores já estão tentando trabalhar. Com certeza muda é um problema, né? Por conta até do registro, né? Isso, de comercialização das mudas. O Ricardo acabou de falar aí que lá no Ceará estão vendendo uma mudinha com 3 gemas por R$1, né? Caro, né? Mas com certeza é um problema. Eu acho que eu tive contato com o Paulino algumas semanas atrás, por intermédio de um outro responsável do programa de melhoramento genético, né? Aí da Embrapa Gado de Leite. E eu acho que eu até conversei com ele algum tempo atrás. Vamos pensar a respeito disso aqui para a gente conversar, porque existe uma demanda muito grande aqui na nossa região atualmente. O pessoal da Emater, inclusive, junto com o professor Fábio aqui do IFRO, estão estimulando bastante o uso desse capim aqui na região, mas a gente precisa, com certeza, ter alguns cuidados aí. A gente já fez algumas silagens aqui com ele, é meio experimental, digamos, mas se colher ele aí meio fora do ponto também é muito úmido, né? É muita água, então todo cuidado é pouco. Eu acho que demanda um pouquinho mesmo de aprimoramento, né, no uso dele, para que a gente não tenha, para que a gente não queime a tecnologia, né, como a gente costumeiramente faz com muita coisa, né, professor? Exatamente. E, inclusive, assim, ele é um capim, apesar de ter uma quantidade de açúcar maior e tal, açúcar solúvel para que melhora a fermentação, né? Você adicionar aí em torno dos 10% de fubá no momento da ensilagem bem homogeneizado, isso garante uma melhoria fantástica da fermentação, né? Então, por isso que é interessante entrar um pouco mais a fundo, de novo, no planejamento, antes de mergulhar nas novidades, né? É um capim excelente, mas a gente não pode fazer errado, porque se fizer errado, a gente vai condenar uma tecnologia que está aí e é muito boa. Né? Então, essa parte do aditivo, né? O Ricardo aí, professor lá do IFCE, né? Parabéns também pela iniciativa, né? E eu também, falando assim, ainda meio superficial, tá, pessoal? Não é resultado ainda publicado, nada do tipo, né? Mas acredito que o milho, né? Seja quase que obrigatório botar um pouquinho de milho moído ou um fubá, né? Para ajudar, ele é absorvente, né? E também tem a função de colocar um pouquinho mais de amido, né? Então, como precaução, né, professora, talvez pensar aí nos 5, 10% de um milho moído na ensilagem para ajudar e garantir também menores perdas, né? Digamos assim, né? Exatamente. Sobre o amendoim forrageiro e WDG, a senhora tem alguma... Sim. Então, o amendoim, aí nós vamos caminhar para outro rumo, né? Então, o amendoim forrageiro, principalmente o amendoim que se propaga por muda, né? A gente tem tido mais sucesso do que o que se propaga por semente. Eu já cheguei a plantar o amendoim por semente e conseguir planta 3 anos depois, por causa da desuniformidade de germinação dele, né? Então, para garantir que ele vá nascer por muda, ainda é o mais adequado, mais produtivo. O que a gente tem que lembrar? Que o amendoim é uma leguminosa, né? A leguminosa ela não pode ser fonte única de alimentação para o gado, né? Então ele vai ser consorciado. Você pode, mas eu tenho uma área só de amendoim. Posso dar para o gado? Pode, mas você vai pôr ele 2 horas lá para comer e vai tirar. Você não vai deixar ele o dia inteiro lá, porque senão você vai ter uma série de problemas
digestivo no animal, que nós não vamos entrar nesse detalhe. Então, o amendoim vai ser consorciado, tá? Consorciado com um capim. Normalmente o pessoal tem usado braquiária para consorciar com amendoim. Ótimo. Só que assim, a gente vai de novo para as premissas básicas, né? Amendoim, qual é a vantagem do amendoim? Ele fixa nitrogênio, né? Só que se eu colocar nitrogênio mineral no sistema, ele vai ficar preguiçoso e não vai fazer mais a função dele, né? Se eu colocar nitrogênio no sistema, a gramínea vai crescer, o capim vai crescer e vai matar o amendoim, né? Então eu não posso pôr nitrogênio, tem que colocar os outros, tem que colocar potássio, tem que colocar os outros, fósforo, porque as leguminosas são exigentes, né, nos macro e micronutrientes, mas eu não vou pôr nitrogênio. Não colocando nitrogênio, porque se eu colocar, de novo, o capim vai crescer demais, vai sufocar o amendoim. Com muito nitrogênio no sistema, o amendoim não vai fazer associação com bactéria para fixar nitrogênio. Então, começa a perder a função. Então, eu estou trabalhando com pasto que não é adubado com nitrogênio, mas que tem a leguminosa, certo? Beleza. Só que assim, se a gente pensar no quanto de nitrogênio vai ser fixado, essa estrutura vai degradar no solo para o capim aproveitar, ele vai corresponder aí, na melhor das hipóteses, em 80 quilos de N por hectare ano. Tá? Então, você vai trabalhar com uma pastagem como se ela fosse adubada com 50, 80 quilos de hectare no máximo. Então, eu estou falando aí de uma pastagem de 2, 3 vacas por hectare. É isso que eu posso esperar. Isso é ruim? Isso é bom? Depende. Se eu tiver um sistema orgânico, por exemplo, que eu não posso pôr nitrogênio, isso é excelente. Se eu quiser trabalhar com uma pastagem entre safra, ou para criação de bezerra, novilhas, né, em crescimento, isso é ótimo, porque eu não posso, com aglomeração de animal, eu não posso ter alta lotação, né, eu não posso adubar, enfim, é ruim, é bom ou é ruim? O ruim é você ter uma expectativa de que ele vai dar 10 UA por hectare, que ele não vai dar, tá? Mas é uma excelente combinação. Tá? E aí, para manter a perpetuidade disso, você também não pode forçar demais, porque o animal gosta de comer o amendoim. Então, se ele gosta, se você apertar demais o pastejo, né? Colocar muitos animais, o que vai acontecer? Vai rebaixar demais, o capim cresce sempre mais rápido que a leguminosa, ele vai acabar sufocando e vai acabar degradando todo aquele amendoim. Então, você não pode forçar muito o pasto, pondo uma lotação muito alta, você não pode... Então, tem que ficar dentro da expectativa do que ele é capaz de fornecer, tá? E agora do DDG, do WDG, né, que são os resíduos. Em termos de composição, excelente. Pode usar para vaca? Pode usar para vaca. O que limita? Distância. Tá? Distância. Por quê? Porque se começa a ficar muito longe para ir buscar, o frete começa a ficar muito caro. Então, uso ou não uso? Faça as contas. Faça as contas. Da propriedade. Eu sou vizinho da usina de etanol. Tá lotado de usina de etanol lá no Mato Grosso agora. Né? Eu sou vizinho. Eu uso? Não tenha dúvida. Pode usar. Ah, mas eu tenho que rodar 200 quilômetros para pegar. Eu uso? Faça conta. Do quanto esse frete vai encarecer. Se ele encarecer, e o milho, que também é barato lá no Mato Grosso, o milho grão, né? Se o milho ou um suplemento ficar mais barato posto na fazenda, então usa o suplemento. A questão é fazer conta do quanto sai esse suplemento posto dentro da fazenda. E se você também tem estrutura para armazenar isso, porque tem DDG que a usina já está entregando seco e tem DDG que é úmido. O úmido, DDG, WDG, enfim, o úmido você tem que ter um lugar para armazenar.
O seco é mais simples. Então, o úmido você vai carregar água, não esquece disso. Então, isso entra na conta, né? Você vai ficar transportando água e é muito caro transportar água. Se é seco, dá prioridade para o seco. Então, mas em termos de uso, sim, pode usar e o que tem de resultados são muito positivos. O WDG, como a senhora falou, tem que ser meio que vizinho mesmo, né? Da usina. Porque você vai transportar água, né? Agora, mesma coisa com resíduo de cervejaria, né? Onde tem mais no Sudeste, né? Mas o raciocínio Mesmo acho que é mais ou menos o mesmo, né, professor? E agora o DDG não, né? O DDG aí já mais concentrado, digamos, menos água e a conta pode ficar mais positiva, né? interessante. Professora, mais uma pergunta aqui. O Alexandre Notti, ele é da Emater daqui de Vilhena, cidade vizinha nossa, ele pergunta misturar ração na propriedade ou comprar pronta? A senhora tem alguma recomendação sobre isso? Compre uma calculadora e faça a conta. Exatamente. Se você tem bons fornecedores de concentrado, né, na sua região, se aquilo que eles prometem no rótulo efetivamente está chegando no coxo da vaca, é uma coisa. Tem outros lugares que você compra um negócio que você olha aqui e fala assim, não tem farelo de soja nunca aqui, né? Não tem, não tá, o cheiro não é agradável, enfim. Quando você faz, você sabe o que você está misturando. Agora, faça conta, né? Que tipo de animal estou trabalhando? Eu preciso de uma formulação aí com 75% de milho, 24% de farelo de soja e núcleo proteico, sal mineral. Tá, quanto isso vai custar? Coloca o tempo para bater essa ração, o tempo para ensacar, né? Quanto isso vai custar? Vai custar X. E para chegar a ração da loja agropecuária, vai Y. Tá? Então, faça a conta. Compensou? Pode bater a ração. Procura, ele no caso é o técnico, mas se for um produtor, procura um técnico, ele vai formular a ração de acordo com o seu volumoso, porque veja bem, quanto melhor o volumoso, menos você gasta com concentrado. Então, investir em volumoso te reduz muito o custo concentrado e a qualidade, assim, o preço desse concentrado. Então, diminui quantidade e preço, né? Porque se eu pensar num capim de excelente qualidade, alto teor de proteína, eu só preciso de milho, né? Então, se eu só preciso de milho, é muito barato esse concentrado. E aí, eu não vou ter que gastar com aquela ração 28% de proteína, que é mais cara, né? Então, um técnico pode ajudar, qualquer técnico pode ajudar o produtor a fazer isso. E os técnicos estejam prontos aí para procurar sisteminhas de cálculo de ração, tem muitos por aí que pode ajudar, e aí você ter essa visão de não fazer aquela fórmula igual para todo mundo. Você tem que considerar qual é a qualidade do volumoso que ele está fornecendo, que o produtor está fornecendo para os animais, para daí recomendar a ração concentrada mais adequada. Então, fazer conta é a resposta. Professora, eu sei que nosso tempo já estourou aí faz tempo, a gente está tendo a participação aí agora marcante da professora Janaína, inclusive ela está respondendo já várias perguntas aí para a gente aí nos comentários, o que faz a gente ganhar até um pouco de tempo, né? Obrigado aí, professora, pela participação. Eu vou fazer aqui, eu vou passar por duas perguntas para a gente encerrar aqui. Na verdade, não são perguntas, vai ser mais um comentário. Só o primeiro, o Empenho Agro, aqui ele falou sobre rotacionado e árvore junto, se não aumenta risco de raio. Aí eu vou só dar uma dica, viu? Amanhã nós vamos ter uma live, inclusive, sobre cerca elétrica aqui. Então, vou deixar essa para responder amanhã, tá bom? E o Alexandre Venturoso, da região, aqui em Rondônia também, da região de Rolim de Moura, comentou assim, né? O que a gente faz nesse período de tanta incerteza e uma certa crise que a gente está vivendo, né? O leite ali na região, segundo ele, baixando aí
a 65, 80 centavos o litro, né? E aí o Tigela aqui fez outro comentário, né, falando que trabalhar no início com genética e alimentação já pode ser o diferencial para o sucesso. Eu vou fazer meu comentário e daí eu passo para a senhora. E a professora Janaína acabou de fazer um comentário muito parecido. Acho que, assim, num momento de incerteza desse, né, e preço de leite baixando, por exemplo, qual que é a saída que a gente tem? Embasar mais a produção no pasto, né? Diminuir o custo de produção, digamos, de concentrado, né? E ter a maior base da produção no pasto. Só que é óbvio, né? Para isso precisa de pasto de qualidade, como a gente já falou agora há pouco. Então, como conviver com preço baixo de leite? Dependendo menos de milho, dependendo menos de concentrado, né, professora? Tendo animais de boa genética, claro, mas tendo como, né, tendo a base, digamos, da alimentação no pasto, né? O Alexandre comentou agora que é da Emater também, daqui de Rondônia. Obrigado pela participação. Eu vejo assim, é claro, né? É fácil falar, né? É muito fácil falar aqui olhando para o celular. No dia a dia é complicado, mas a ideia seria mais ou menos essa, né? Não sei o que a senhora acha a respeito. Então, bom, nós estamos vivendo algo inédito no mundo, né? E assim, não é só o produtor de leite que está tendo algum prejuízo. Porque assim, se você pegar a evolução do preço do leite desde o início do ano, ele só vem subindo. Aí ele tem uma projeção de redução agora em maio. Por conta do quê? Por conta de que tem muita gente perdendo emprego, muita gente que está cortando os gastos porque o salário reduziu, né? Então, assim, está refletindo no produtor de leite, porque ele ainda está trabalhando, ele trabalha sozinho lá, né? Ele ainda está trabalhando. Então, a gente também tem que olhar o todo, né? Se está caindo, não é porque o produtor está fazendo alguma coisa errada ou qualquer outro motivo. Nós estamos vivendo algo inédito no mundo, né? Que a gente não sabe. Quem tiver alguma previsibilidade de alguma coisa está mentindo, porque ninguém está sabendo. Nós estamos, a gente acostumou tanto a se planejar e hoje a gente está tendo que viver um dia de cada vez, né? Então, por mais que o preço do leite está caindo, porque as pessoas estão parando de consumir, diminuindo o consumo de queijo, de leite e tal, por conta da falta de emprego, por falta de salário, enfim, por toda a decorrência, por outro lado, a seca começou mais cedo. E quando a seca vem, né, normalmente o preço sobe, porque começa a faltar leite. Então, assim, por mais que o leite vai cair, tá caindo, né? Ele não vai cair tanto quanto ele poderia se ainda a gente estivesse em plenas águas. Porque daí ele poderia ter uma queda muito maior, né? E também é uma situação, espero que temporária, né? Eu espero que temporária, eu espero que logo em alguns meses isso já se resolva. Não dá para prever. Mas é o que a gente espera, porque já tem loja fechando, já tem fábrica parando, né? O produtor de leite é mais um que está sentindo as consequências dessa pandemia, né? Então, o que ele deveria fazer nesse momento? Faça um exercício, antes de ir lá e tirar a ração das vacas, faça um exercício de juntar moedas. Tá? Porque o segredo do lucro na produção de leite não está no preço do leite, está no custo de produção, tá? Tá nas moedas que ele perde na fazenda. Então, vai lá olhar se ele está fazendo um manejo de pasto bem feito, que não tem custo. Olhar o momento de entrada e o momento de saída do gado, não tem preço isso. Não tem custo, ele não vai gastar nada com isso. Vai olhar se o coxo dele não está fazendo as vacas jogarem ração para fora. Isso também não tem preço. E por aí vai. Será que a minha máquina que está colhendo o milho, colhendo o capim, está bem regulada? Não estou perdendo um monte lá no campo? Será que o meu silo está bem compactado?
começa a juntar essas moedas primeiro. Será que a minha ordenha está limpa o suficiente, não está fazendo eu perder em contagem bacteriana? Né? Será que eu estou tratando as minhas vacas com mastite direito? Será que eu não estou perdendo 20% da produção com mastite subclínica? Entendeu? Então, a primeira coisa que o produtor pensa é em cortar o concentrado. Por quê? Porque é onde ele vê o dinheiro saindo, né? Tenta olhar se eu preciso dar aquela ração concentrada ou se milho nesse momento que está mais barato ou uma outra fonte de alimento energético não resolve o problema das minhas vacas. Ah, vai cair 1 litro de leite? Beleza, mas vai cair muito o seu custo de produção. Então, tudo que a gente falou aqui nessas 1, 2 horas aí serve para ajudar quem está tendo esse problema de redução de receita. Por quê? Porque nós só falamos em coisas que melhoram o teu custo de produção. Reduzindo o custo de produção, quando o preço está alto, ótimo, você vai ganhar mais, vai fazer poupança. Reduzir o custo de produção quando o preço está baixo, ótimo, você vai sobreviver a esse momento. Você vai conseguir atravessar esse momento. Você não vai ganhar dinheiro nesse momento, mas você vai conseguir atravessar. E a hora que esse preço subir de novo, você aprendeu a trabalhar com um custo de produção mais baixo. Por quê? Porque você aumentou a eficiência de tudo. Produção de leite não é só dar ração para a vaca no coxo. É tudo, é muito complexo. Se você voltar para a propriedade, tem com o olhar de onde é que eu estou perdendo minhas moedas, você vai ter uma surpresa tão grande de ver o quanto de dinheiro você está perdendo, porque ninguém enxerga a perda. Né? A vaca com mastite subclínica, que deveria estar produzindo 15 litros e está produzindo 12, como é que você sabe que ela deveria estar produzindo 15? Você não enxerga. É diferente daquela que deu mastite, você pegou 15 litros de leite e jogou no ralo. Você enxerga isso, mas a subclínica você não enxerga. Aquelas 2 vacas a menos que você colocou no pasto, porque não manejou direito, você não enxerga. Então tá cheio de perdas invisíveis no sistema de produção de leite que fazem o lucro cair. Então, a partir do momento que eu passo a procurar essas perdas invisíveis, eu passo a ter um custo de produção menor e eu vou conseguir atravessar esse período, né, de problemático que o mundo inteiro está passando e sobreviver e passar a ganhar dinheiro, mais dinheiro, quando tudo voltar ao normal. Aproveitar esse momento, né, que está sendo, diria que estranho, né, para todo mundo e tentar passar por isso melhorando, né? Cada um, digamos que cada um fazendo o que ele puder melhorar dentro do seu papel, né, digamos assim, na sociedade, inclusive, tentar passar por isso melhorando um pouquinho, né? Tirar as lições que tem que ser tiradas e caminhar, né? Caminhar para frente, porque quanto mais para frente a gente vai caminha, mais longe a gente vai ficar disso que a gente está passando agora, né? Então, é um momento realmente muito estranho e só cabe a nós realmente usar esse tempo para refletir, né, nesses pontos e aí, voltado para a produção, o que dá para fazer melhor, né, professor? Eu acho que isso Exatamente. Não que a gente não tenha que fazer isso normalmente, mas aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo para fazer isso, né? Ganhar dinheiro quando o preço do leite está alto, qualquer um faz. Agora, quando o preço está baixo, aí só os profissionais. Exatamente. O Sávio comentou isso aí agora há pouco, né? E a Janaína também comentou. É justamente isso, né? Quem já tinha os sistemas mais, né, ou melhor encaminhados vão passar por isso um pouco mais fácil, né? Quem tinha muitos gargalos, né? Não só um, mas vários gargalos de produção, acaba sofrendo um pouquinho mais para passar por esse período, né, professor? Acho que é essa a ideia. Professor, a gente falou muita coisa aqui hoje já, estouramos bastante o tempo, até agradeço a todos que estão aí assistindo e agradeço a senhora também por ter ficado até agora. Eu vou assim, já caminhar aqui para o encerramento, né, se a senhora me permite. Vou passar para a senhora finalizar, mas eu acho que, né, o
meu ponto de vista, assim, foi muito, foi fantástico aqui essa conversa que a gente teve hoje, né? Eu, como sempre, aprendi muito, tenho certeza que todo mundo que apareceu aí na discussão e ficou até agora, né? Muita gente, acho que a gente conseguiu aprender muito, né? A professora Janaína comentou agora há pouco ali, eu vou fazer questão de falar disso, né? Quando a gente hoje maneja aí pelas alturas, né? Eu falo isso, viu, professora? Pode perguntar aí para os meus alunos, toda aula que eu vou dar de manejo de pastagens, tem o gráfico lá da tese da senhora, né? Então, assim, para mim, foi um trabalho que eu li muito, que me ajudou a entender muito sobre o manejo de pastagens. Assim como a professora Janaína, eu já comentei com ela, ela já fez uma live aqui com a gente. Lá na época que eu fiz graduação, eu me estudei muito os artigos dela de morfogênese lá para trás, né? Então, assim, são duas pesquisadoras, né, duas profissionais que eu usei muito, né, os artigos aí para estudar. E hoje a gente está vendo, né, o que a gente está vendo, essa discussão que a gente teve aqui hoje é um reflexo, né, da capacidade que a senhora tem de repassar aquilo que a senhora sabe, né? Isso eu acho que ficou muito claro. Então, com certeza essa é uma live que eu vou ter que assistir várias outras vezes depois, reassistir para ir lembrando tudo que a gente discutiu aqui, né? A professora Janaína acabou de falar aqui que vai convidar a senhora para uma live, tá? Fica esperando aí o convite e com certeza a gente vai assistir. Então, eu passo para a senhora finalizar para daí a gente terminar, mas assim, já de antemão, eu agradeço muito por tudo que a gente conseguiu aprender aqui hoje com as palavras da senhora. Não, eu, sim, só tenho a agradecer também a oportunidade, né? E saber, né, ouvir essas palavras de vocês, né? Falando que o trabalho que a gente fez foi importante, é importante, né? Isso aí é muito gratificante, né? Na verdade, é o que é a recompensa, né? É o que faz a gente levantar de manhã e ter motivação para trabalhar e ficar inventando coisas diferentes aí para melhorar a vida das pessoas, né? Porque a gente está aqui, a gente trabalha para a sociedade, né? E a sociedade, e o nosso compromisso é tentar ao máximo achar alternativas para o produtor de leite ter uma melhoria de qualidade de vida, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer a todo mundo que ficou até agora, né? Perdeu a novela e tudo, né? Mas muito bom, eu agradeço muito, foi muito legal para mim também, foi muito interessante. E sim, a gente ajeitando a agenda, a gente tem o maior prazer em atender, né? Não custa nada para a gente, né? E saber que se a pessoa levou uma frase que a gente falou para casa e melhorou 2% da vida dela, já é uma grande recompensa para a gente, né? Então, agradecer de novo a você, Rafael, pela oportunidade, né? E estamos aí à disposição, vamos conversar sobre integração, vamos conversar sobre coisas que ajudem o produtor rural, tá? Então, eu gostaria aí de agradecer a todo mundo que apoiou, que fez as perguntas, que acompanhou, né? Obrigado. E aquela mensagem tradicional, né? Se cuidem, né? Máscara, álcool gel, não se misture, não aglomeração, e vamos sair inteiros dessa. Com certeza a gente vai sair sim. O Adriano, eu acho que ele é algum parente da senhora, né, professor Adriano, da Itália? Acho que não, mas a gente tem o mesmo sobrenome, a gente tem então, muito contato aí, eu tenho ajudado ele. Legal. O mesmo sobrenome, eu achei que pudesse ser algum. Obrigado, né? Então, gente assistindo aí. Tem uma raiz aí, mas a gente ainda não descobriu. Legal, professor, muito obrigado mesmo. Eu, mais uma vez, não tem palavras aqui que eu falo que vai expressar o agradecimento por essa noite aqui, né? Pelo que a gente pôde discutir. Então, obrigado mesmo. Já, com certeza, a gente vai discutir sobre LPF daqui uns dias, né? Vamos acertar aqui a agenda certinho. Mas obrigado e agradeço mesmo a todo mundo que participou. Obrigado por vocês terem ficado, pelos elogios aí, né? E principalmente óbvio, a professora. Então, obrigado por vocês participarem e fiquem de olho aí. Amanhã, para quem falou bastante aí de cerca elétrica, né, eficiência de colheita de pasto,
A nossa live de amanhã vai ser praticamente falando disso aí. Então, o Ernesto Coser Neto, né, da Datamars, acredito que é a maior referência em cerca elétrica da América Latina, né, diria, ele vai estar aqui à disposição para a gente também. Então, professora, mais uma vez, obrigado, viu? E até daqui uns dias, com toda certeza. Gente, se cuidem. Um abraço aí para todo mundo e até amanhã. Valeu, pessoal. Valeu, boa noite.